Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais. Vamos falar da Copa do Brasil, definidos os finalistas. Vamos também falar sobre esporte nas cidades, a movimentação bilionária do futebol árabe, a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora e, óbvio, também o esporte dos times menores do futebol do Rio de Janeiro. Então fique ligado com a gente aqui no Esporte Mais. Bom, nós vamos chegando a mais uma edição do Esporte Mais e, lógico, o grande assunto de hoje começa pela definição das equipes finalistas da Copa do Brasil. A bola rolou nesta quarta-feira e a gente vai conferir como foram as semifinais. Bom, nós tivemos uma quarta-feira decisiva e emocionante para o futebol brasileiro, com a realização das semifinais da Copa do Brasil. E a gente começa destacando a classificação do Mengão, num jogo muito disputado com o Grêmio, e que foi decidido num lance de reclamação do pessoal do Grêmio, mas pela regra, né, muitos que torcem contra o Flamengo contestando a decisão do VAR, mas pela regra, o pênalti que acabou originando o gol do Flamengo foi bem marcado. Então a gente vai trazendo aí lances da partida e chama também o comentário de Pedro Paes, nosso querido Pedrinho, dando a sua opinião sobre essa classificação do Flamengo. E aí, Pedrinho? Maurício, o Flamengo fez o justo, ganhou o jogo aqui. É um jogo, né, mata-mata, sempre fala um campeonato à parte, diferenciado. São 2 jogos, 180 minutos para você decidir. O Flamengo veio com essa decisão já do Sul. Jogou bem, ganhou de 2-0 e já veio com uma vantagem enorme. O Grêmio jogou muito bem ontem, diga-se de passagem, porque agrediu, teve domínio de bola em vários momentos, comandou o jogo. Eu achei estranho no segundo tempo ele tirar o Bitelo e o Cristaldo da base, aquele time da sequência no meio campo para o ataque. O Bitelo estava jogando muito, a não ser que foi algum problema físico, alguma coisa, mas estava cumprindo muito bem os seus papéis. E o Flamengo é aquela coisa que eu falo de Copa do Brasil, né? Aí jogando na raça. Bruno Henrique quase abriu o marcador no começo do jogo, teve chance, tanto o Flamengo quanto o Grêmio. Foi um jogo bom também, não se a gente lançar um olhar crítico sobre o futebol, foi um grande jogo de futebol. Foi um jogo quente, um jogo que a torcida apoiou, um jogo que o brasileiro gosta, mas não é o futebol praticado, o esquema tático, com tudo. Parece até, desculpa, mas um pouco de pelada. Há quem goste. Eu gosto do fervor, do empenho dos jogadores. E o que me chamou muita atenção foi na hora, né, do gol do Arrascaeta, chamou todo mundo, o grupo ali, para se dizer unido, que a gente sabe que tem grandes rachaduras hoje no Flamengo. Flamengo não esse ano, mas ano que vem tem que pensar em renovação de elenco, vai passar por um processo aí, né, tem dinheiro para isso, mas tem que dar uma remodelada, porque do jeito que está, não adianta pegar o Sampaoli, dar tapinha na careca dele, que isso aí também não diz nada, não. E é isso. Jogar com o São Paulo aí é uma grande final, esperamos, né? 2 jogos de mata-mata, excelente, e vai ser muito bom, até faz bem isso para o futebol brasileiro. Bom, vamos falar agora do outro classificado, o São Paulo, que reverteu a vantagem do Corinthians, vencendo por 2-0 no Morumbi, com um golaço de Wellington Rato e um gol que ele iniciou e concluiu a jogada, o Lucas Moura, que mostra aí afinidade com a camisa e a torcida são paulina. E, para mim, eu vou pedir a opinião do Pedrinho, mas eu acho que a vinda do Lucas Moura
E o próprio Rames Rodrigues, embora nem esteja jogando ainda como titular, já dão um novo status para a final da Copa do Brasil, que no meu entendimento, até algumas semanas atrás, eu cheguei a comentar isso, achava que o Flamengo seria o campeão da Copa do Brasil tranquilamente, porque não vi o Corinthians com força para encarar o Flamengo, e o São Paulo na época também não. Mas hoje eu já revejo meus conceitos pelo que São Paulo mostrou no jogo desta quarta-feira. Pedrinho, o que você acha? Realmente São Paulo já vem, né? Antes até do Lucas, do Rames, já vinha em viés de alta, praticando futebol ofensivo, acertou a defesa ali, a ligação no meio campo. Agora o Lucas deu um toque no time assim essencial. Eu acho que o Flamengo vai ter problemas, vão ser 2 grandes jogos, né? Mas vamos olhar sempre tendo em mente que mata-mata é outra situação. Mata-mata é garra, é torcida, é aquela coisa que o brasileiro foi acostumado e gosta. Agora, em termos de futebol, hoje o Flamengo e o São Paulo se equivalem, porque já estava jogando bem com esses reforços que recebeu. O Dorival Júnior comanda como ninguém esse time, como comandou o Flamengo, né, que foi campeão, com isso que mandaram ele embora, sem justificativa, sem nada, mas isso é outra história. Vai ser 2 grandes jogos, uma grande final de Copa do Brasil, fervendo, acho que é daqui um mês mais ou menos a decisão. E o São Paulo está muito bem montado, muito bem armado, time verticalizando sempre as jogadas, toque de bola, sabe a hora que tem que defender. E ontem foi um massacre, né? O primeiro tempo o Corinthians não existiu. No finalzinho ali, lá 30 minutos, o Corinthians ainda fez uma ondinha, mas decretada aí a grande vitória de São Paulo. Momento agora de falarmos do que acontece no esporte das cidades. Vamos dar aquele giro pelos municípios. Bom, começamos falando do esporte nas cidades, destacando em Rio das Ostras, né? Na programação de final de semana, a Prefeitura de Rio das Ostras divulgando a realização no domingo, dia 20, a partir das 8 da manhã, da Copa Armagedon aí de Artes Marciais, no Colégio Municipal Professor América Abdala, no Nova Esperança. O evento tem entrada gratuita e promete aí trazer grandes nomes do esporte na região. O programa Atletismo Macaé do CIEP 455 Maringá conquistou resultados históricos no último final de semana. Foram pontuações expressivas dos atletas macaenses no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 de Atletismo, realizado em Aracaju, capital do Sergipe. Destaque para a aluna Raquel de Souza Maximiano da Silva, que conquistou 2 medalhas de ouro nas provas de 100 e 200 metros rasos e foi reconhecida como a menina mais veloz do Brasil na categoria até 17 anos. Bom, nós vimos movimentação no site da Federação de Futsal do Rio de Janeiro com relação à definição das semifinais do campeonato adulto, que estavam sob júdice, não por conta das classificações de Mageense e Correias, mas por conta de uma disputa no tapetão entre Portuguesa e Olaria. Ficou definida a Portuguesa como classificada para enfrentar o Vasco na outra semifinal. Ainda não havia definição das datas dos jogos. Neste domingo, dia 20, o time Magé Handstar estará enfrentando o Nova Iguaçu Handball Clube em partida realizada às 2h30 da tarde no ginásio poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. A programação começa cedo, porque tem uma rodada com outros jogos aí do handball estadual. As equipes femininas, o Sesc Maricá e Mesquita, estarão se enfrentando às 10 horas. 11h30 tem Guanabara Maricá e LGC Cesp Handball. E às 13 horas, o IDEC contra o Nova Iguaçu na categoria cadete feminino. E aí, fechando com o jogo do Magé Handstar. Bom, gente, vamos falar agora da movimentação bilionária do futebol árabe. O futebol árabe entrou aí
na lista aí top 6 dos maiores investimentos. Vamos falar de algumas contratações. Por exemplo, ó, o Rubem Neves, do Wolverhampton, foi para o Al Hilal, agora ele é do Al Hilal, por 55 milhões de euros, 296 milhões de reais. O Milinkovic Savic, da Lazio, para o Al Hilal também, por 42 milhões de euros, 226 milhões de reais. O Jota foi do Celtic para o Al Ittihad por 29,1 milhões, 157 milhões de reais. O Koulibaly, o zagueiro experiente do Chelsea, para o Al Hilal por 23 milhões de euros, 124 milhões de reais. O Mendy do Chelsea para o Al Ahly por 18 milhões e meio de euros, 100 milhões. Também aí nessa faixa de 18 milhões, 18 milhões, um pouquinho menos, né? 18,5 o Mendy. O Brozovic, que saiu da Inter de Milão para o Al Nassr, por 97 milhões de reais. O Cuejá já foi mais barato, né? O Cuejá é ex-Flamengo, saiu do Al Hilal para dentro do próprio futebol árabe, para o Al Shabab, por 1.380.000, só 7 milhões 430 mil. Ainda teve o Burka, do Cluj, para o Al Akudut, é isso, acho que é isso, hein? Por 1 milhão de euros. E o Flávio, do Trabzonspor, da Turquia, para o Al Taun, aí o empréstimo, né? Por 182 mil euros. Agora, soma isso tudo aí que você vai ver que passa de bilhão. Além desses gastos, o futebol saudita aproveitou o mercado para contratar jogadores de renome internacional a custo zero. Caso, por exemplo, de Benzema e Kanté, jogadores consagrados na Europa e da seleção francesa, que foram para o Al Ittihad, e o brasileiro Roberto Firmino, que saiu do Liverpool para o Al Ahly. Agora, a grande cereja do bolo acabou vindo, né, do futebol não brasileiro, embora seja um atleta brasileiro, mas do futebol francês para o Al Hilal, que é simplesmente Neymar, que vai ganhar aí por 2 anos de contrato mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Coisa de louco, né? E tá aí, com isso o futebol árabe vai se tornando atrativo. Eu já imagino que para a próxima temporada já vai ter canal de TV aí por assinatura querendo fechar a transmissão do futebol árabe, né? Porque são muitos craques que vão estar por lá. E pelo lado do Neymar, eu acho que é uma aposta, assim, não dá para imaginar que o Neymar vai para a Arábia por outra coisa que não seja o dinheiro, que é astronômico, né? O Neymar, que já é milionário, fica bilionário e com certeza vai terminar aí sua carreira de futebol sem preocupações nenhumas financeiras. Agora, a gente ressalta que em termos do pensamento do jogador de ser melhor do mundo, que eu acho que ele abriu mão definitivamente de qualquer sonho nesse sentido, porque não dá para imaginar alguém que esteja jogando no futebol árabe ser lembrado numa votação dessa, a não ser quando é Copa do Mundo e o time e o jogador faça chover na Copa. Como a Copa ainda vai demorar a chegar, né, fica pouco provável que o Neymar seja lembrado nos próximos tempos aí para esse tipo de votação. Então, teremos inclusive, eu acho que com a ida do Cristiano Ronaldo e do Neymar para a Arábia, o Messi para o futebol norte-americano, essas próximas votações aí de melhor do mundo terão muitos nomes novos e diferentes. Vamos esperar para ver. Tá aí, futebol árabe investindo bilhões aí para se tornar uma potência no mundo futebolístico. Bom, vamos voltar a falar do futebol no Brasil e antes de chamar a rodada de final de semana, com a expectativa do Pedrinho, a gente fala do jogo Atlético Paranaense e Cuiabá, que fechou na terça-feira a rodada anterior. Vamos conferir. Bom, o complemento da 19ª rodada que marcou aí o final do primeiro turno, embora ainda tenha jogos atrasados, né, de 4 equipes, foi o jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá na Arena da Baixada, né, agora Liga Arena. E o Atlético Paranaense venceu por 2-0, interrompendo aí uma excelente sequência de resultados do Cuiabá, que vinha de 4 vitórias consecutivas. O Atlético também aí invicto entra na zona de classificação para Libertadores, né? Não no G4 direto,
mas ali na pré-Libertadores, e tirou o Fluminense. O Fluminense hoje estaria fora dessa zona de pré-Libertadores. É lógico que esse número de vagas pode aumentar de acordo com os resultados da Libertadores e da Sul-Americana desse ano. Bom, agora sim, vamos dar uma geral na rodada do Brasileirão e saber a opinião do Pedro Paes. Ô Pedrinho, uma pincelada aí na rodada de final de semana dos cariocas. O líder Botafogo tem um jogo difícil, acabamos de falar agora há pouco aí sobre a classificação de São Paulo para a final da Copa do Brasil. São Paulo ainda brigando aí para entrar no grupo da Libertadores aí no Brasileiro e motivado pelas contratações. Também no sábado o Fluminense tem um jogo para ganhar ou ganhar, né? Que é o América Mineiro em pleno Maracanã, lanterna do campeonato. O Vasco, seu Vasco, pega o Galo por enquanto São Januário, né? O Vasco está tentando levar esse jogo, estava pelo menos tentando levar para o Maracanã por causa da torcida, mas vamos lá, independente de local. E por fim, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, mas Flamengo favorito, né? E aí, o que você pode falar da rodada dos cariocas no Brasileirão? O Botafogo eu acho que tem um jogo bem difícil aí com o São Paulo. São Paulo bem, né? Com essa classificação então, o ânimo levanta, mas o Botafogo tá com timaço. Parece que ganha na hora que quer, toca a bola, um time vertical. Eu tô acreditando muito no Botafogo, essa vantagem dele. Vai oscilar ainda, é claro, sempre oscila, mas eu acho que vai encaminhar aí pelo menos um bom jogo. Às vezes não ganha-se, mas fazemos um bom jogo. O Fluminense, América Mineiro, né, lutando ali na zona de rebaixamento junto com o meu Vasco. Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo com alguma tranquilidade. O Vasco abrindo o retorno aí mesmo com jogo a menos com o Atlético Mineiro, que no primeiro jogo do Vasco, né, ganhamos lá em Minas. Foi assim um delírio, o Vasco voltou e não foi nada disso. Mas também um jogo difícil, o Atlético aí saindo das grandes competições, temos só o Campeonato Brasileiro e parece que está se acertando também, vamos ver. E o Coritiba e Flamengo, Coritiba aí dando também com alguns reforços, dando uma boa melhorada, o Flamengo vai ter alguma dificuldade, jogando, claro, o timaço do Flamengo, não tem dúvida que time por time, a vantagem do Flamengo, mas um jogo difícil aí. Nenhum jogo do brasileiro está sendo fácil, nenhum. Tá tudo complicado. Então tem que jogar a bola, entrar com esquema de jogo, vontade e raça. Momento de falarmos das séries, né, A2 do futebol do Rio, C e D do brasileiro. E lembrando que daqui a pouquinho começa também a B1 e a B2, né, do futebol do Rio. Sendo que na B2 temos aí o Mageense Futebol Clube e na B1 temos, por exemplo, o Serrano de Petrópolis. Vamos conferir aí, né, o giro pelas informações das equipes das divisões inferiores do futebol do Rio. Alô, Aragão, grande abraço para você, todo mundo ligado com a gente. Estamos chegando com as notícias do futebol carioca de menor investimento. Mais uma vez, em nome do site acessocarioca.com.br. Trazendo tudo que rolou nessa semana que está terminando e o que teremos pela frente no final da semana, como sempre com todas as competições envolvendo clubes do estado do Rio em destaque. A gente começa com a Copa Rio, que começou na última quarta-feira e que já teve os seus 8 primeiros jogos acontecendo neste meio de semana. Vale lembrar que esta primeira fase ela é antecedente às oitavas de final e classificatória para as oitavas, fase em que entram os times ainda aqui de menor investimento, mas que são da Série A, da primeira divisão do Campeonato Carioca. Entre os destaques dos jogos que aconteceram neste meio de semana, a vitória do Olaria, com o time reserva diante do Goitacás, fora de casa, em Campos, pelo placar de 1-0. Já o América foi a Belfort Roxo e empatou em 0-0 contra a equipe local. O Duque de Caxias jogou contra o Macaé no estádio de Los Lários
e ganhou pelo placar de 2-0. Por sua vez, o americano foi a Moça Bonita enfrentar o Barra da Tijuca e ganhou também pelo placar mínimo. Mesmo resultado da vitória do Serrano em casa, em cima do Arte Sul. Mas a maior goleada mesmo dessa primeira rodada, digamos assim, da Copa Rio, aconteceu nesta quinta, quando o friburguense fez 6-0 em cima do Rio de Janeiro, partida que aconteceu no estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. Também destaque para a vitória do Sampaio Corrêa em cima do Araruama, pelo placar de 1-0. Sampaio que joga neste sábado a final do Campeonato Carioca da Série A2, a segundona do Campeonato Carioca. Jogou com um time reserva, a exemplo do Olaria, que bateu, como nós falamos, do Goitacás. Lembrando que os jogos de volta dessa primeira fase acontecem na quarta-feira da próxima semana, dia 23. E já entrando nesse assunto da segundona, sábado é o grande dia. Neste sábado, 15 para as 3 da tarde, no estádio Lorival Gomes, em Saquarema, tem a decisão do título da Série A2. Sampaio Corrêa e Olaria, aí sim com seus times principais, e valendo vaga na elite do estadual de 2024. O primeiro jogo na Rua Bariri foi 0-0. Agora, um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer é campeão e conquista o acesso. Final de semana que também será recheado de emoções decisivas nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Volta Redonda entra em campo para o seu último jogo em casa na primeira fase da Série C, jogando contra o Figueirense. Bola rola às 7 da noite no Raulino de Oliveira e o Voltaço precisa da vitória para se classificar para a próxima fase. Volta Redonda que, por enquanto, é o sexto colocado, tem 27 pontos, mas apenas 2 à frente do Náutico, que é o primeiro time fora da zona de classificação. Por outro lado, a equipe do Sul Fluminense está apenas 3 pontos atrás do Brusque, que é o líder, com 30 pontos até aqui. Uma vitória pode garantir com uma rodada de antecedência o Voltaço na próxima fase, mas um resultado negativo pode deixar a situação tensa para a última rodada, quando o Esquadrão de Aço joga fora. Portanto, vitória fundamental para que o Volta Redonda consiga se classificar e entrar então na zona dos 8 que lutam pelo acesso, continuam brigando para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Sobem 4 times para a segunda divisão nacional. E na Série D também, no domingo, a Portuguesa joga em casa contra o Patrocinense de Minas Gerais, lutando por uma vaga nas quartas de final. Na ida em Minas, empatou em 0-0. Com isso, nova vitória, ou uma vitória, dentro do estádio Luso Brasileiro, como aconteceu diante do Operário há 2 semanas atrás, garante a Lusa nas quartas. E é importante ressaltar que nas quartas de final é que se define o acesso para a Série C do ano que vem, com que sobem os 4 melhores, os semifinalistas. Então, quem passar das quartas de final já garante o acesso. Portuguesa que, se conseguir a classificação, vai depender dos outros resultados para saber quem enfrenta. Isso porque haverá uma espécie de cruzamento olímpico entre os 8 melhores, os 8 times que chegarem às quartas de final. Primeira campanha contra a 8ª campanha, segundo contra o 7º e por aí vai. Só que é claro que isso depende de quem conseguir passar, de quem conseguir a classificação para essa próxima etapa. A Luz então jogando em casa neste domingo às 4 da tarde para conseguir a classificação. E é claro, todas essas informações desses, de todos os jogos, de todos os campeonatos, base, Copa Rio, Série B1 e Série B2 que estão chegando agora em setembro, começam em breve, toda a movimentação do mercado, contratações, notícias, bastidores, você acompanha no acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão, grande abraço. Vamos conferir os jogos da rodada de final de semana do Brasileirão, que começa no sábado às 4 da tarde com 2 partidas. O São Paulo recebe o líder Botafogo no Morumbi. No mesmo horário, o Internacional busca a reabilitação jogando contra o Fortaleza no Beira-Rio. Às 18h30, mais 2 jogos. O Fluminense recebe o América Mineiro no Maracanã. Já o Cuiabá faz um jogo importante contra o vice-líder Palmeiras. Fechando a noite de sábado, às 9 da noite, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians. A bola volta a rolar no domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã. O Vasco conseguiu resolver aí a questão judicial e vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Galo, no Maraca. No domingo, às 4 da tarde, 3 jogos. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, Bahia e RB Bragantino na Arena Fonte Nova. A rodada termina segunda-feira com um confronto entre Goiás e Atlético Paranaense na Serrinha, em Goiânia. E agora vamos dar uma geral também na reta final do Mundial de Futebol Feminino. E o Mundial Feminino de Futebol chega ao fim nesse final de semana.
No sábado, às 5 da manhã, horário de Brasília, tem a disputa do terceiro lugar, em Brisbane. As australianas esperam contar com o apoio da torcida no jogo contra a Suécia. Apesar da decepção de não chegar na final, o terceiro lugar deverá ser muito comemorado caso a Austrália consiga. A final vai reunir a Espanha contra a Inglaterra e acontece domingo, às 7 da manhã, no Estádio Olímpico de Sydney. Jogo equilibrado, eu vejo a Espanha jogando um futebol muito bonito, de bom toque de bola, mas a Inglaterra é uma equipe muito eficiente, então tudo em aberto, sem um favoritismo exagerado para nenhum dos dois lados. Previsão de um bom jogo. E assim nós chegamos ao final desta edição do Esporte Mais, esperando que todos tenham um ótimo final de semana. Um grande abraço para a nossa equipe técnica e para você que acompanha o nosso programa em todos os canais e plataformas que o transmitem. Grande abraço e até o próximo. Cidade 24 Horas visita um evento incrível. O Sindicomércio de Rio das Ostras está completando 30 anos e preparou uma festa incrível para seus associados e parceiros. 30 anos de muito trabalho e realizações. Marcelo Aires, presidente do Sindicomércio em Rio das Ostras, tentou resumir em poucas palavras grandes conquistas nas últimas 3 décadas. Nós trabalhamos muito. A diretoria anterior, a nossa diretoria, e nós temos conseguido sim, com o apoio da nossa população, com o apoio do nosso empresariado, trazer grandes eventos para a cidade. E hoje a gente culminou com a cereja do bolo, que foi o lançamento da nossa pedra fundamental da unidade híbrida Sesc Senac. É um marco transformador para Rio das Ostras. Parceiros, associados e autoridades também estiveram presentes no evento. O vereador e presidente da Câmara, Maurício BM, destacou a importância do Sindicomércio para o município. 30 anos de Sindicomércio, como você acabou de falar, me sinto muito honrado de poder estar presente nessa solenidade, nessa festividade, inclusive de homenagear a Rosana, proprietária do Picanha da Praia, e o Sindicomércio, nessa parceria que vem fazendo com o município de Rio das Ostras, vem dando muito certo. Então o Sindicomércio, o FEComércio, trouxe o Sesc para Rio das Ostras, o Sesc Verão, o Sesc de Inverno, e com isso a gente tem automaticamente um aquecimento da nossa economia, a gente rotaciona o desenvolvimento do nosso município, geração de emprego e renda. O mestre de cerimônias foi o ator global Marcelo Serrado. Ele bateu um papo com a nossa equipe. Ser convidado para o festival aqui, agora de jazz, que eu sempre fui louco para vir, mas foi um prazer estar aqui. Foi um grande barato e ver o exemplo, das pessoas que investem aqui no comércio, investem em cultura e também que ajudam de uma certa maneira a população também, com tudo que eles falaram aqui, é muito bacana. E é muito orgulho ver um município, que era um distrito, virou um município, se emancipar e ter essa força toda como Rio das Ostras. Pessoas simpáticas e realmente investindo, cada vez mais na região. Muito bacana o exemplo de empreendedores que começaram muito baixo, lá embaixo, e chegaram onde chegaram, Você vê que com batalha, as pessoas trabalhando o dia inteiro e transformam isso numa coisa bacana, não só para si próprio, mas para a população toda. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus.
Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.